Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Tozini Freire. Meu nome é Marcel Medon Santos, eu sou sócio da área de Direito Concorrencial do Tozini Freire. Hoje a gente veio falar de um tema bastante interessante, que é basicamente a comemoração aí dos 50 anos de relações diplomáticas Brasil e China. A gente veio falar hoje sobre uma perspectiva da economia, das relações de comércio e de oportunidades. Hoje eu vim acompanhado da minha sócia, Lígia Pereira Schlittler. Ela é sócia da área de fusões e aquisições, infraestrutura e energia e investimento estrangeiro. Olá, tudo bom, Lígia? Oi, Marcel, tudo bom? Bom, para enriquecer o nosso bate-papo, a gente tem duas companhias ilustres, Paulo Gala e o Cheng Xiaohua Cheng. Pronunciei certo, espero. Sim. Bom, Paulo é economista pela FEA USP, mestre em doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas, CGA Ambima, foi pesquisador visitante nas universidades de Cambridge e Columbia, economista, gestor de fundos, CEO em instituições do mercado financeiro em São Paulo, é professor de economia na FGV São Paulo desde 2002, e o seu último livro foi Brasil, uma economia que não aprende. Tô ficando velho, né? Você vai falando tudo isso daí, lembrando tudo que eu fiz já, meu Deus do céu. Tem bastante linhas, é bom. Eu fiquei pensando que para ser professora de economia eu tinha que nascer umas 3 vezes. Bom, conselheiro da Fiesp, economista-chefe do Banco Master. Paulo, obrigada, é um prazer ter você aqui Obrigado, com a gente. prazer enorme participar dessa conversa. E o Cheng, especialista em finanças internacionais e investimentos, especialmente em mercados emergentes, atualmente vice-presidente do Banco da China, professor associado de finanças da FGV e colunista do Money Times. Possui ampla experiência em gestão financeira executiva nas indústrias bancária, manufatura e consultoria. Professor Cheng é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo e possui doutorado e mestrado em Administração Financeira pela FGV de São Paulo. Bem-vindos. Muito obrigado. Sabe que tem uma curiosidade que a gente estava sentado juntos nessa cadeira em 1994, estudando economia na FEA USP. Então hoje eu tive essa triste constatação que a gente completa 30 anos, Cheng, dando voltas nessa vida e nos encontramos aqui 30 anos depois. Né? Já muito mais digital, né, o Paulo? Era bem uma coisa mais tradicional. A gente não gosta de fazer a conta, mas então vocês têm bastante propriedade para falar desses 50 anos de relação Brasil-China, uma boa parte, 30 mais já da metade. ouviram, 30 tem. Maravilha. Eu acho que a gente podia começar, então, queria começar com o Paulo. A gente podia estruturar essa conversa, acho que basicamente em passado, presente e futuro. Começar então com um passado, mas um passado recente. A gente pode considerar 50 anos de uma relação entre países como uma relação até que razoavelmente recente. Assim. E eu acho que nada mais ilustrativo da diferença de estratégias de desenvolvimento entre os dois países do que esses 50 anos. Né? A gente já viu dados de que, por exemplo, o Brasil, da década de 30 até a década de 80, foi um dos países que mais cresceu no mundo. Quem poderia imaginar, até a década de 80, 90, que a China se tornaria o principal parceiro comercial do Brasil? No entanto, isso aconteceu e vem acontecendo de uma forma incrível, né? Vertiginosa. Eu queria começar então, Paulo, se você puder, você como um grande especialista, um dos maiores especialistas do país em desenvolvimento econômico dos países, você pudesse salientar as diferenças aí de estratégias de crescimento que China e Brasil, durante esses últimos anos, aí, as últimas décadas, a gente poderia observar como as grandes diferenças e que fizeram aí, digamos, essa diferença em relação ao desempenho econômico desses dois países. Boa. Essa é uma questão interessante, porque final dos 70, início dos 80, a gente recebeu no Brasil uma delegação chinesa que procurava estudar
os acertos do Brasil, né? A China no final dos 70 estava numa situação ruim, né? Depois o Cheng vai defender a China aqui, que ele fala mais com conhecimento de causa, né? Chinesa, mas o fato é que no final dos anos 70 a China era um dos países mais pobres do mundo, né? Havia um diagnóstico na China de um fracasso relativo em relação às outras nações, e os chineses estavam olhando para se inspirar em nações que tinham dado certo, que tinham avançado, que tinham progredido. E o paradoxo dessa história é que o Brasil era visto no final dos 70 e início dos 80 como um grande exemplo de sucesso do mundo emergente, né? O Brasil estava entre os 3 países que mais cresceram no mundo, de 1930 até 1980, e isso está tudo documentado, né? Você pode encontrar o registro dessas viagens, dessas delegações chinesas, e eles escolheram vários lugares no mundo, e o Brasil foi um dos lugares escolhidos, e eles vieram aqui, né, e perguntaram, poxa vida, o que vocês fizeram, como é que vocês acertaram tanto, como é que vocês fizeram Itaipu, né, qual foi o modelo de desenvolvimento que vocês usaram, e o modelo de desenvolvimento brasileiro até então foi usado como inspiração para o novo modelo de desenvolvimento da China, e a ironia da história é que, desde então, a China se tornou o país que mais cresce no mundo e o Brasil um dos países que menos cresce no mundo, né? Então parece que a gente desaprendeu e os chineses aprenderam, né? O fato é que a experiência chinesa de 1980 até 2024 é a experiência mais espetacular, eu não diria nem do século XX, XXI, é da humanidade. Eu acho que nenhum país conseguiu se desenvolver tão rápido, né, num período tão curto de tempo, né? A gente está falando de sair de uma renda per capita de, sei lá, pouco menos de $1.000 para chegar em $17.000, 17 vezes, né, de multiplicação, e com estratégias de governo extremamente acertadas, né? Eu acho que se eu tivesse que resumir, já para devolver a palavra e não monopolizar aqui, eu diria que o governo chinês foi extremamente eficiente, extremamente competente em desenhar estratégias de desenvolvimento, de integração das economias chinesas no resto do mundo, de conquista tecnológica, de avanço em domínio de patentes, né, internacionalização das empresas. A verdade é que hoje a China briga cabeça a cabeça com os Estados Unidos, com a Alemanha, com os principais países do mundo na fronteira tecnológica. Ela saiu de ser uma das economias mais pobres do mundo para hoje se tornar uma das mais avançadas do ponto de vista tecnológico. Então, um feito assim realmente notável. E para o Brasil, a gente, infelizmente, comeu poeira nisso daí, né? Olhando, por exemplo, o chinês, a gente, né, fica coçando a cabeça e fala, bom, onde a gente errou, né? O que os chineses acertaram tanto e a gente errou, né? Então, fica essa pergunta aqui para a gente começar a conversa, né? É interessante, eu ia fazer um gancho sobre, quando você falou de política pública acertada, né? Porque eu vejo, assim, a gente, de fato, vê a proeminência chinesa nos setores de tecnologia, automobilístico, energia, né, comércio exterior, e o Brasil é, de fato, a China é o principal destino das commodities brasileiras, né, soja, carne, né, minérios, enfim, de todo tipo. E aí eu fico imaginando, como é que vocês avaliam, como é que, Cheng, você avalia, sobretudo por conta da sua atuação no banco, a importância dessa atuação do banco, né, nos últimos anos, nessa evolução das relações comerciais para níveis tão significativos, assim, porque além de política pública, né, tem que ter, vamos dizer assim, você tem que ter capital, você tem que ter um outro motor também. Sim. Bom, obrigado. Eu acho assim, o Paulo falou bem sobre a parte de desenvolvimento, mas se você olhar com lupa, você vai perceber que um dos inícios de crescimento foi em cima do comércio internacional, né? Então, a China basicamente começou com esse crescimento acelerado, começando com o comércio internacional, e nesse caso, o Banco da China, especificamente, é o banco mais internacionalizado entre todos os bancos chineses, né? Nesse caso, se você pensar, o banco ele tem um papel fundamental justamente para patrocinar e suportar, financiar essas atividades de financiamento de comércio, né? Se você pensar simplesmente para uma exportação, uma importação, você tem carta de crédito, você tem desconto, você tem financiamento para embarque, você tem várias coisas, várias atividades que precisa de uma atuação financeira junto com esse setor real, né, produtiva, e acho que é nesse ponto, do ponto de vista financeiro,
o banco chinês, principalmente o Banco da China, ele tem acompanhado o crescimento econômico, como diz o Paulo. Se você pensar, desde o início, o Banco da China, por exemplo, se restringia muito mais com trade finance. Aos poucos, ele vai atuando, abrindo suas agências internacionais, ou suas subsidiárias internacionais. Hoje, o banco já atua em mais de 50 países, tem agência e tem subsidiária direto. Isso facilita demais, por exemplo, para você conhecer os dois lados, né? Porque comércio internacional não é de um lado só, normalmente são dois lados. Veja o caso do Brasil. A China é onde o Brasil tem um superávit significativo, fantástico. 50 bilhões de dólares. E vem crescendo muito o superávit, né? Então, se não tiver esse acompanhamento financeiro, sistema bancário, provavelmente teria mais dificuldade de fazer tanto trading, porque os dois lados não se conhecem. O sistema bancário acaba tirando essa assimetria de informações ou desconhecimento dos dois lados, né? Porque você tem os dois lados, isso facilita demais e promove demais financiamento no primeiro momento, e depois, por exemplo, a gente começa a ver de 2010 para cá, começa investimento direto. Então, não é só financiamento, como financiamento de trade finance, no início do estágio dessa aproximação dos dois países, mas agora o banco também financia também investimento direto, todas as áreas que você citou, e aos poucos vindo para a área de tecnologia, energia renováveis, energia limpa, descarbonização, toda essa transição o banco tem participado direta e indiretamente, não só no nível nacional, no Brasil, mas no nível internacional também. Então, houve uma pulverização, vamos dizer assim, a expansão da atuação do banco de tal forma, né, que você conseguiu atingir mais de 50 países, quer dizer, realmente a relevância... O Banco da China basicamente cresceu junto, a expansão internacional cresceu junto com a expansão, crescimento econômico da China. Então, nós tivemos aí até uns 15, 10 anos atrás um crescimento absolutamente vertiginoso da economia chinesa, né? A gente estava falando de crescimentos de 2 dígitos. Era realmente... E acho que o Brasil se beneficiou muito, né? A gente teve o boom das commodities uns anos atrás. Como o Paulo até já citou aí, a gente tem, hoje em dia, um superávit comercial de 50 bi de dólares com a China. Só em 2023 também a gente teve, só de relações de comércio bilateral, o valor aí chegando a quase 160 bilhões de dólares também de volume de comércio. Quer dizer, só que aí, recentemente, a gente está vendo uma demonstração de alguma desaceleração, né, da China. Eu queria também saber, Paulo, como é que você analisa, então, o atual momento dessa desaceleração e o que esperar também com relação justamente a continuidade da relação comercial do Brasil e da China à luz dessa desaceleração? Boa, só que antes de falar da desaceleração, eu queria só reforçar um pouco o que o Cheng falou e também da sua pergunta sobre bancos, para destacar a importância dos bancos chineses. Então, por exemplo, hoje, dos 10 maiores bancos do planeta, 5 são chineses. Então, não é possível contar a história do sucesso chinês sem a história do sucesso dos bancos chineses. Nem mesmo os Estados Unidos tem tantos bancos no ranking mundial quanto a China. Então, a China já supera os Estados Unidos em termos de grandes bancos do planeta. Os Estados Unidos deve ter 3, se não me falha a memória, e a China tem 5. O Brasil nem aparece nesse ranking, né? Então, essa transformação de China, de uma economia relativamente pobre, na segunda maior economia do mundo, se a gente medir a dólares correntes, hoje tem mais ou menos 15 trilhões de dólares o PIB chinês, o brasileiro é 2 trilhões a dólares correntes. Se a gente medir em PPP, que os economistas chamam de paridade de poder de compra, já é a maior economia do mundo. Então é impossível contar essa história sem contar a história dos bancos chineses, do sucesso dos bancos chineses e da competência dos bancos chineses, né? Porque eles não só tiveram um papel essencial lá dentro da China, como também no papel deles foi essencial para internacionalizar as empresas chinesas e integrar o comércio, né, com China, tanto de exportação
e importação. E ainda também, porque agora a gente vai começar a falar da desaceleração, mas eu queria falar um pouco mais chegar no pico, para depois a gente falar do que acontece depois. Então, esse é um dado que eu queria reforçar. O outro dado, para as pessoas terem clareza hoje do que é a relação Brasil-China e a integração comercial. No ano passado, o Brasil bateu recorde de exportações, chegou em 300 bilhões de dólares por ano de exportações. 1/3 disso foi para a China, 100 bilhões de dólares. Tá? Para se ter ideia do volume, né, vamos dizer assim, da explosão de comércio entre Brasil e China, é importante lembrar que em 1994 esse número era de 1 bilhão de dólares. O Brasil exportava para a China 1 bilhão de dólares. Então a gente aumentou em 100 vezes as exportações Brasil-China. E aí eu abri isso em termos estaduais, aí fica mais chocante ainda. Você pega, por exemplo, o Mato Grosso. As exportações totais do Mato Grosso, no início dos 2000, eram 1 bilhão de dólares. Hoje é 25 bilhões de dólares. De soja para a China. Então houve uma ampliação de 25 vezes das exportações do Mato Grosso de soja para a China. Né? Por outro lado, o Brasil importa muito da China, mas a gente importa apenas 50 bilhões de dólares. A gente tem uma relação muito favorável em termos de superávit comercial. Né? Inclusive, do superávit comercial brasileiro do ano passado, metade se deve à China, que é um superávit muito baseado em, principalmente, minério de ferro, petróleo e soja. Se a gente pegar minério de ferro, petróleo e soja, isso representa 80% das exportações brasileiras para a China. Né? E o Brasil importa muita tecnologia da China. Hoje a China recebe, portanto, 33% das nossas exportações. O segundo parceiro mais relevante é os Estados Unidos, com 10%. Ou seja, a China é 3 vezes mais relevante do que os Estados Unidos para o comércio brasileiro. Né? Então, isso mostra, né, que o nosso verdadeiro parceiro hoje, pelo menos de comércio, é a China. Né? Então, esses números ajudam a ilustrar isso. Quando a gente estudou em 94, você nunca imaginava que eu ia virar tão seu amigo, né? Pois é, eu não imaginava que o Cheng ia ficar tão gigante, né? Ele estava ali do lado, o tamanho dele era 1 bilhão, hoje ele é um cara de 100 bilhões. Eu chamava o pessoal assim, olha, vamos comer no restaurante chinês. Ninguém queria ir na América, queria ir no McDonald's. Exatamente. Ninguém queria ir no restaurante chinês. Exatamente isso. Os Estados Unidos acho que representava 25% da pauta brasileira e a China não era, se muito, 2%, 3%, né? Hoje a China é esse gigante, né? E além de política pública e banco, tem mais algum fator dentro dessa história? A maneira que eu explico a China tem 3 pilares: é política pública, bancos públicos principalmente, né? Não é que não existam bancos privados, mas os bancos públicos com essa orientação para o desenvolvimento chinês. O Cheng pode falar mais para a gente sobre isso, que ele trabalha num banco desse tipo. Eu acho que foi fundamental, né, de alavancar as empresas chinesas, a tecnologia chinesa, os mercados chineses. E o terceiro pilar é a indústria. Tá? Hoje a indústria chinesa é de 4 trilhões e meio de dólares por ano, mais do que o dobro da produção industrial americana. Os americanos estão preocupadíssimos com isso. A indústria chinesa é muito mais importante do que a indústria americana, do que a indústria alemã, do que a indústria japonesa. Aliás, hoje a indústria chinesa equivale ao somatório da indústria americana, japonesa e alemã, combinada. Isso dá uma dimensão para vocês da potência industrial. Eu gosto muito de comparar indústria, porque a indústria a gente brinca que é o Champions League. Quando você tem produção industrial grande, quer dizer que você conseguiu ficar competitivo no planeta. Porque o setor de serviços, assim, sem querer desmerecer o setor de serviços, mas ele tem uma briga local, né? Porque a padaria, o restaurante, ali é uma briga local. Agora a indústria não, a indústria é a briga mundial. Então, se um país consegue colocar 4 trilhões e meio de produção industrial no planeta, o Brasil, para se ter ideia, não chega a 300 bilhões, 10 vezes menos do que a China. Então, isso é uma prova inequívoca da excelência que a China construiu. No início dos anos 80, a indústria chinesa era insignificante. Então, esses 3 pilares, eu acho que é fantástico o que eles fizeram nesse sentido. Eu estava vendo um gráfico, só durante a pandemia, a China já colocou mais carros, né, especialmente carros elétricos no mercado, a ponto de igualar e até ultrapassar a produção da Alemanha. Né? Acho que é um dado assim, extremamente ilustrativo dessa força industrial que é impressionante que a gente está vendo. Esse é o último capítulo, na verdade. O carro elétrico chinês é a cereja do bolo. Né? Porque agora eles conseguiram, inclusive, superar a Tesla, os americanos, superar os alemães, e aqui no Brasil está uma febre, né? Todo mundo andando com carro elétrico. Nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos é proibido, entre aspas. A tarifa para você importar um carro elétrico é 100%, né? Eu vou muito para lá, não consegui ver um carro chinês elétrico até hoje lá. Não tem concessionária, assim, é guerra. Né? Não tem essa de carro elétrico chinês nos Estados Unidos. Aliás, isso também mostra para a gente um pouco como está o cenário mundial hoje, né?
Mas a gente ia falar começar a falar da desaceleração, acho que de repente começar a devolver para o Cheng a palavra. Né? Pode ser, Cheng. Como que é? Da desaceleração. Não, isso eu estava combinando. Eu acho que você começa a falar... Pode continuar falando de aceleração, se quiser. Não, eu acho que a economia chinesa está bem, se você pensar quanto que ela já cresceu, como já foi citado, assim, ela estava crescendo 2 dígitos, depois foi 10, depois foi 8, 7, 6. Isso é um caminho natural, principalmente se você considerar pelo tamanho da economia chinesa em termos absolutos, que soma de várias economias seguidas, tal. Não tem como você crescer a 12, 13. Aí realmente é um negócio que vai engolir tudo. Agora, é importante olhar assim, nessa transição, o que a China está investindo? Ela está saindo de uma economia que com 3 pilares, né? Qual que você falou aí? Falei bancos, indústria e público. O financiamento público a gente poderia colocar infraestrutura aí nessa conta, porque tem muito investimento em infraestrutura que veio do investimento público, né? E se você pensar, antes também eu vou complementar, você tem o setor imobiliário também, né, que também é uma parte importante do investimento do governo local. Né? Eu acho que esses são modelos de crescimento da China até uns 2020, 2018. Né? E aí depois veio toda essa disputa entre Estados Unidos e a China, e a China tomou um rumo que agora precisa dar um upgrade, por exemplo, né, na sua produção industrial e o foco nos produtos de maior valor agregado e também de maior conteúdo tecnológico. Sabe um dado que eu vi? Desculpa interromper, Cheng. A China hoje importa mais semicondutores e chips do que petróleo. Sim, para ilustrar um pouco isso que você está falando. É por isso que uma das metas é justamente de realmente investir nessa área de tecnologia voltada para chips. Né? E chips, basicamente, vai ser moeda de troca, digamos assim, no futuro. Não é à toa que as principais economias do mundo estão investindo nos chips, mas eu acho que chips não é só uma fábrica, você tem todo um ecossistema em cima dela. Nesse ponto, como já foi falado, provavelmente só tem a China hoje é capaz de produzir chips com menor taxa de defeito e com maior qualidade. Claro que ainda existe uma certa gap, um certo espaço, né, certo defasagem, digamos assim. O bom do Cheng é que o Cheng fala chinês, inglês e português. Então, sim, acho que é praticamente impossível achar uma pessoa que fala chinês, inglês e português. Né? A gente enrola, né? É. Como disse meu professor da USP, certo? Mas tudo bem. Bom, você entrou na USP, né? Nosso professor perguntou, Cheng, como que você entrou na USP sem falar português? Ele fala português porque ele entrou na USP, senão ele não teria entrado. Isso é uma prova inequívoca de que ele fala português. Né? Pois é. Aí, se você pensar assim, nesse ponto, a China escolheu o modelo, né? Investiu, fazendo essa transição para uma economia de alta tecnologia. Normalmente é de esperar. Quando você investe na economia de alta tecnologia, você precisa menos de mão de obra. Você precisa de mão de obra mais qualificada. Isso significa que, provavelmente, a taxa de desemprego precisa ser reajustada, né, para a indústria mais tecnológica, para a indústria que tem maior expansão, maior valor agregado, que usa mais robôs, usa mais chips, mais inteligência artificial. Então, tudo isso faz com que a China está mudando estruturalmente a sua economia. Né? Eu acho que essa parte é importante. O outro ponto importante que Paulo vai comentar um pouco mais é o mercado interno de consumo. Né? Eu acho que esse é um ponto que hoje muitos economistas falam justamente que a China produz muito bem para o mundo, mas ela precisa elevar a sua própria demanda. Não só o mercado interno, e também, claro, tem toda a relação exterior com outros países. Acho que esses são dois pontos críticos que marcam um pouco mais nessa transição, que eu não chamaria de desaceleração, eu chamaria de transição, porque não é fácil fazer essa mudança estrutural, precisa de tempo. Quando você tem níveis tão significativos, tão expressivos de crescimento como a China,
acima dos 2 dígitos, né? Qualquer outro indicador fica É, pequeno a gente e não cresce vê uma assim, desaceleração, né? A gente não Sim. cresce 5% aqui faz 20 anos, né? Então, a China seria um sonho crescer 5%, né? Então, Mas a gente está 3 e pouco no Brasil. Ano tamo, passado, até esse que não dá ano, para quem sabe reclamar, a 3. gente deu uma aceleradinha, Tá né? bom, tá bom. Mas é o que ele falou, senão engole todo mundo. Também não dá, É. assim, né? Não, mas acho que tem um ponto aí que eu até queria reforçar o que o Cheng falou. Que a China cresceu muito, mas ela dependia do setor imobiliário, do setor de infraestrutura e do setor industrial, que eu mencionei. O problema é que o setor imobiliário está um pouco sobreofertado. Ele exagerou um pouco na dose. O próprio governo chinês, há 5, 6 anos atrás, começou a tentar segurar as imobiliárias, as construtoras chinesas, porque elas estavam muito, muito aquecidas. A gente teve até caso de grandes construtoras quebrando. Hoje tem uma estimativa de que tem uma quantidade enorme de imóveis vazios na China. Fala-se, sei lá, em 80 milhões, 90 milhões. O fato é que o setor imobiliário avançou demais, né? Criou ociosidade. Infraestrutura também avançou demais, criou uma certa ociosidade. Então, por exemplo, hoje o aeroporto mais moderno e sofisticado do mundo é o aeroporto de Pequim. Gastaram mais de, sei lá, 60 bilhões de dólares. Eu costumo brincar que você vai para o JFK em Nova York, você passa vergonha quando você compara com a infraestrutura chinesa, né? Trem de alta velocidade, conectando Xangai e Beijing, você vai ali 1.500 km por hora, a distância você percorre em 2, 3 horas. Então, tem um trem que vai para o Tibete a 5.000 metros de altitude, pressurizado. Então, a infraestrutura da China é assim, algo do século 22, não é nem do século 21. Né? Só que ela está meio ociosa, porque ela correu muito e não dá para você replicar mais essa infraestrutura. Você não vai fazer mais porto, mais aeroporto, mais ferrovia. Então, essa fonte de crescimento está meio esgotada. O setor imobiliário também. Não vai ter de novo um outro boom imobiliário para construir mais 100 milhões de imóveis, né? Então, restou ao consumidor chinês e ao setor industrial carregar o crescimento nas costas, né? O crescimento de 5% é muita coisa. Poucos países no mundo grandes crescem a 5%. A gente queria ver o 10% e tal, mas é o que o Cheng falou, nenhuma árvore cresce até o céu. Então, não faz sentido. Então, o grande desafio da China hoje é como crescer baseado mais na demanda interna, no consumo interno. Hoje o consumo sobre PIB na China não é 50% do PIB. Eu costumo até brincar que a China é uma espécie do inverso do Brasil. No Brasil o consumo sobre PIB é 70%, na China não chega nem a 50%, porque lá o investimento e as exportações puxam a economia. Então o desafio dessa transição que o Cheng está falando é como transitar um pouco de uma economia puxada por exportações e investimento para uma economia mais puxada por consumo, por salário, por renda, né? que é, num certo sentido, é o que a gente faz aqui, porque a nossa economia ela é só puxada por consumo, renda e salário, né? Então é isso que está colocado lá hoje, né? E como é que fica isso, né? Quando você fala, a gente tem que transicionar para uma economia mais puxada para o consumo. E hoje a gente tem um driver de sustentabilidade que é muito grande, né? E a próxima pergunta que a gente tinha preparado era exatamente sobre o G20 e o que a gente espera dessa reunião. E agora vocês... Bom, me trouxeram esses dados de consumo e tal. O que vocês acham que pode acontecer? Enfim, o que vocês esperam de resultado dessas relações bilaterais entre Brasil e China pós G20 aí? E até complementando, né, todo mundo sabe aí da grande, enorme iniciativa chinesa, né, do Belt and Road, né? E a gente fica nessa expectativa, aí o Brasil vai entrar ou não vai? A gente, independentemente disso, a gente vê muito investimento chinês no Brasil, né? É bastante claro isso. Mas é uma expectativa se formalmente a gente vai entrar ou não no Belt and Road e se isso traria uma grande diferença em relação ao fluxo de investimentos para o Brasil. A gente já vê bastante, eu atuo com energia, a gente vê maciçamente, há mais de uma década, assim, uma presença constante, um esforço de penetração, de fato, muito consistente, uma estratégia bastante organizada e consistente, seja para carros elétricos, baterias, componentes, tudo relacionado à transição energética, sustentabilidade, né? Acho que a questão do Belt and Road, por exemplo, eu acho que é uma discussão política hoje, né? A escolha do Brasil é uma decisão política do governo brasileiro e, do ponto de vista econômico, com certeza vai trazer muito mais benefício para o Brasil
mas acho que é bom deixar claro assim que mesmo sem o Brasil aderir, vai ter investimento. Só que é diferente quando você está dentro de uma estrutura, né, de um clube de investimento formal. mais formal, porque pensa assim, você tem o Belt and Road, não é atuar países independentes, você tem um conjunto do país que se aderiram a esse acordo, que um ajuda o outro, porque eles vão ter a relação ganho-ganho nesse ponto, né? Porque, afinal de contas, Belt and Road é infraestrutura. E o que o Brasil precisa hoje é justamente a infraestrutura. Isso reduz custo, né? Aumenta a eficiência e gera mais margem para, quando foi falado Mato Grosso, né? O professor Paulo, né, falou que saiu de 1 bi, foi para 25 bi. Bom, mas esse 25 bi talvez ficasse muito mais para os produtores, para os fazendeiros, para os industriais daqui no Brasil, porque você vai ter uma rota de escoamento de produto muito mais eficiente. E uma coisa que o governo brasileiro sempre reclama, que, puxa, a gente só faz exportação de matéria-prima e tudo mais. Se você não melhorar a infraestrutura, não tem jeito, você só pode exportar matéria-prima. Se você melhorar a infraestrutura, reduzir seu tempo, lead time, chegar no mercado final, você consegue trabalhar com mercadoria mais de valor agregado, por exemplo. Então, eu acho que quando você assina, quer dizer, adere, a questão é muito mais, o Brasil vai trabalhar muito mais com outros membros desse Belt and Road, de tal forma que faça uma integração de infraestrutura. Aí o cenário é completamente diferente. Eu acho que aqui no Brasil fala muito, né? Hoje a gente tem saída pelo Atlântico para a China, mas tem chance de sair pelo Pacífico. Mas aí não depende só do Brasil, depende de outros países em conjunto e também de financiamento para infraestrutura de longo prazo, que normalmente hoje só o BNDES oferece no Brasil, ou bancos multilaterais, né, ou seja, BID ou outro banco Vocês mundial. fazem esse tipo de empréstimo? A gente Lá no também banco? faz. Sim. Então, vamos fazer a propaganda. Você vai propaganda? Sim, são financiamentos. Normalmente, Paulo, só até responder para quem usa, ouvinte, né, dessa podcast, normalmente a gente faz sindicalizado, né? Porque desse tipo de projetos são projetos de longo prazo, 5, 10, Grandes, 15 anos, projetos são grandes. volumes enormes, né? São interesses entre os países. Normalmente você tem os bancos multilaterais, ou NDB, New Development Bank, ou Banco da Ásia, Banco da América Latina, Banco Mundial, junto com o Banco da China, o CDB, Chinese Development Bank. Normalmente todo mundo trabalha junto para que viabilizasse esse tipo de infraestrutura com maior eficiência. Então, eu acho que vale a pena, do ponto de vista econômico, sem dúvida, pela integração e maior eficiência. A palavra, então, é cooperação. Sim. Na verdade, os países já se cooperam, mas quando você tem um Belt and Road, você tem uma amarração institucional mais forte, mais integrado. Por exemplo, as pessoas ficam mais abertas porque todo mundo tem o mesmo objetivo. Eu acho que, no mínimo, mesmo o objetivo é econômico, né? Claro. Eu não sei se o Paulo vê muito isso. Claro. Não, eu acho que a gente precisava falar um pouco da questão da transição ambiental, porque é um tema também que vocês perguntaram e que tem a ver com, inclusive com as iniciativas do Belt and Road, e que o governo chinês tem tomado essa liderança, né? É importante dizer que lá atrás a China tinha problemas graves de poluição, né? Os países que mais poluem no mundo hoje são Estados Unidos e China, mas não porque eles gostam de poluir, porque eles são as maiores economias do mundo. Então a gente tem uma maneira de viver que é muito poluente, mas o governo chinês assumiu esse protagonismo lá atrás, e a China hoje é talvez o país no mundo que mais investe, junto com os Estados Unidos, em transição ambiental e energética. Tanto é que a gente está falando de carro elétrico chinês, né? Você pega lá uma cidade hoje como Tianjin, 100% dos ônibus são elétricos, uma cidade totalmente silenciosa, né? Eu me lembro em algum momento crítico ali, o aeroporto de Pequim tinha que fechar de tanta poluição que tinha, porque misturava com a areia do deserto de Gobi ali, com poluição, os aviões não conseguiam nem pousar nem levantar, né? Isso foi lá, acho que em 2014, 15, né? E desde então o governo chinês tem capitaneado
essa fronteira de investimento, né, em transição verde. Hoje, se olhar painel fotovoltaico, turbinas eólicas, pá eólicas, baterias, carros elétricos, enfim. Então, parte da limpeza do mundo hoje se deve aos chineses e aos americanos. Então, acho que esse é um tema-chave também para a gente falar. Você falou de G20, né, no Brasil. O Brasil, obviamente, é uma das grandes potências verdes do planeta, né, não precisa dizer que hoje o Brasil tem o sistema, a matriz energética mais limpa do planeta. A meta dos países desenvolvidos é se tornar o Brasil. Veja que curioso, né? O Brasil tem 85% da matriz totalmente limpa. Na média dos ricos é 30, 35, 40, se muito. A meta deles é se tornar um Brasil, né? Então, a gente faz pouco, mas pelo menos o pouco que a gente faz é limpo. Então, a nossa produção industrial não é 300 bi de dólar, mas pelo menos é muito mais limpa do que a produção industrial de todo mundo. Então, o Brasil, né, liderando o G20 agora, tem um interesse muito grande em também, né, obviamente, ser o grande player disso, né, e a China é um grande parceiro do Brasil nessa agenda, assim como os Estados Unidos com a liderança do Biden. Se o Trump ganhar, aí a coisa pode mudar um pouco, porque o Trump não é tão entusiasta, né, por assim dizer, dessas questões verdes. Mas eu acho que, né, esse é um tema que a China tem dado muita lição, né? Maravilha. Eu queria abordar agora justamente, acho que uma sequência desse tema. A gente falou do passado, do presente, e também começar a falar um pouquinho de perspectivas de futuro. E aí, começando a abordar aqui o que eu chamo aí, acho que o Paulo também chama de paradoxo do comércio global. Eu, por exemplo, acabei de voltar da Europa, eu visitei vários escritórios da minha área de defesa da concorrência, e a gente percebeu que boa parte dos escritórios que fazem bastante defesa da concorrência agora estão absorvidos com outro tipo de trabalho, que é pedir autorização para as autoridades reguladoras para possíveis investimentos estrangeiros e também para identificar se existem nos grupos econômicos que estão atuando, que são de fora, que estão atuando na Europa, se eles têm subsídios, né? Ou seja, basicamente controles bastante ferrenhos sobre o investimento estrangeiro, e a gente não tem dúvida que a China acho que o principal alvo dessa questão. Ou seja, o que antigamente os países desenvolvidos advogavam digamos, o comércio livre, global, etc. e tal, a gente agora vê, ao que parece, uma inversão da situação. A gente brinca que a China ficou liberal e os Estados Unidos protecionista, né? Inverteu Exatamente. agora, né? Exatamente. Eu queria saber de vocês também como é que vocês veem essa mudança de paradigma, justamente porque, ao a gente verificar, digamos aí, não a desaceleração, mas essa transição, digamos assim, da performance da economia chinesa, eles, digamos, sempre tendo a estratégia, né, a China, de vender boa parte da sua produção industrial para o mundo, e agora com essas barreiras que estão sendo levantadas, se no final das contas o Brasil pode ser, digamos, aí um player que possa se favorecer com isso, se isso é uma oportunidade para a gente também. Eu acho assim, as empresas chinesas, as indústrias chinesas estão muito mais competitivas hoje, né? Por conta dessa elevação de investimento em tecnologia, vem desenvolvendo. Mas eu acho que tem um ponto muito importante aí, que é legal falar. Por exemplo, se você pensar para os carros elétricos que já estão no Brasil, seja BYD ou GWM, claro, tem outros também do elétrico, mas esses dois me parece que estão tendo... Eles adoram o nome, é Great Wall Motors, GWM, Great Wall Motors. GWM é melhor, né? Que parece um BMW, né? Você fala, seu carro é Great Wall Motors, né? Mas O BYD é Build Your Own Dreams. Build Your Own Dreams. Achei sensacional. Ele escreve lá, bonitinho, né? Então, se você pensar nessas empresas, desses montadoras elétricas, quem seriam os maiores competidores deles? Não é Tesla. Esse que é o maior ponto. Acho que muita gente fala assim, Tesla, são outras montadoras estrangeiras. Não é verdade. As maiores concorrentes dessas duas montadoras são da própria China. Hoje, na China, tem muito mais. Acho que tem uns 200 montadoras de carros elétricos, só para você ter uma ideia. Isso significa que o mercado interno da China é tão grande que
que permite que faça esse tipo de concorrência bastante acirrada. Então, quando outro país, eles olham para aquele preço e acham assim, não, é muito baixo. Mas eles já foram lá na China para ver como é concorrido, como é competitivo em termos de preço. Então, se você vê, eles vão nos mínimos detalhes e tudo automatizado de tal forma que o preço seja o mínimo possível, o custo. Né? Nesse ponto, acho que é muito importante que as pessoas começam a perceber que, na verdade, o que faz a China ter o preço bastante competitivo e com produto de melhor qualidade hoje é a própria concorrência dentro da China, que tem um mercado enorme. É uma escala descomunal, né? Todo mundo fala, que agora não lembro de cabeça, mas se você pensar, suponha que na China produz 100 carros, só 20 para exportação, 80 carros elétricos são vendidos hoje na a China China. Produz, acho que 30 milhões de carros por ano. Elétricos deve ser 1 milhão. No Brasil acho que é 3, né? 3, no Brasil não chega a 3. No Brasil não chega a 3. É 10 vezes. E acho que elétrico disso aí deve ser uns 2 milhões de carros. Dos 30. Não, mais. 5 milhões, talvez. Não, muito mais. Eu acho que é muito mais. Eu não tenho dado de cabeça. Mas assim, hoje, por exemplo, se vai na China, você vai perceber que as pessoas preferem os carros elétricos hoje. Pessoal, o mercado interno está comprando demais o carro chinês, sabe? E um dos motivos é o próprio custo, porque o custo de energia é 1/10 no Brasil. Então, aqui eu pago R$1 um quilowatt, lá eu pago 0,10. Então, se você pensar, o principal é combustível e o resto, basicamente, é manutenção barata, assim por diante. Então, se você pensar dessa questão de concorrência, será que tem subsídio? Né? Ou simplesmente aquele mercado interno, aquela concorrência faz com que os preços sejam tão mais baratos? Porque isso não é só carro. Você vê, o Paulo já falou, todos os instrumentos, todas as máquinas para painel solar, bateria, tem um monte, todos os produtos chineses hoje em dia, você tem uma qualidade enorme, mas com concorrência enorme, mas ao mesmo tempo tem demanda enorme. Como o Paulo já falou logo no início, hoje a China compra muito mais chips, gasta muito mais com chips do que simplesmente com petróleo. Por isso que o preço dos chips também cai demais na China. E não só chips, toda a cadeia produtiva para produzir chips. Então, acho que tem um ponto, e aí entra naquela discussão, né? Puxa, eu vou tributar a China porque ele consegue oferecer um produto de superior qualidade com preço mais baixo. Aí vou, de repente, pensar em qualquer causa para isso. Então, às vezes, acho que as pessoas precisam pensar, porque lá atrás, 20, 30 anos atrás, quando o Volkswagen fazia sua exportação, quando a Toyota fazia sua exportação, carros japoneses, carro coreano, mas ninguém falava disso, entendeu? Ninguém falava, não sei o quê, não sei o quê. Mas hoje, não, a China não, entendeu? Então, eu acho que talvez tenha uma certa discussão aí. Claro, eu não entendo disso. Não, tem uma briga grande, porque assim, a escala da China hoje é um negócio colossal, é o que o Cheng está falando. Então, imagina que você vai fazer carro no Brasil, você produz 2,5 milhões de unidades. Você vai fazer carro na China, faz 30 milhões. Então, isso é o que os economistas chamam de custo unitário decrescente. Quando você faz 30 milhões, o custo unitário de você fazer 30 é muito menor do que fazer 2, 3. Então, é praticamente impossível competir com essa escala. Né? Isso é um ponto que o Cheng está falando. Por outro lado, o governo chinês colocou, sim, muitos subsídios para estimular essas indústrias, o nascimento dessas indústrias, né? Os países do Ocidente estão desesperados com isso, especialmente os americanos e os alemães, porque eles estão vendo que o mercado cativo deles está sendo perdido. Então, os alemães eram os grandes produtores de carros do planeta, BMW, Volkswagen. Agora estão vendo que os chineses estão engolindo os carros alemães. Então, eles estão desesperados. E aí começou a acontecer uma coisa meio paradoxal, porque eles colocaram as instituições ligadas aos Estados Unidos e Europa, que a gente chama de Washington Institutions, o FMI, por exemplo, para fazer estudo para ver quanto de subsídio tem na indústria chinesa. Ou seja, eles querem agora tirar da manga a cartada de que tudo que o chinês está fazendo, ele faz porque tem subsídio. Então, para quem quiser dar um Google, você colocar subsídios na China, você vai achar uma infinidade de estudos
quantificando os subsídios que o governo chinês dá para a indústria química, para a indústria de carros, para a indústria de... o que você quiser. Né? Eu nunca vi tanto paper do FMI, né? Porque o FMI lembra que o FMI era totalmente contrário a subsídios. Né? O FMI dizia que não, a América Latina e o Brasil são pobres porque eles subsidiam sua produção. Nossa, que horrível, que coisa, né? Que terror, né? Agora está lá o FMI, né? Toda a equipe do FMI dedicada a quantificar os subsídios chineses. Por quê? Porque eles estão justamente preocupados em explicar por que os americanos estão perdendo a concorrência. Né? E claro que subsídio é parte da história, mas tem uma parte também da eficiência, da escala, que agora acho que já meio que perderam a corrida. Porque a China, por exemplo, vou dar um exemplo, a BMW levou toda a estrutura produtiva de elétricos para a China, porque o ecossistema de carro elétrico da China hoje é o mais moderno do mundo. Então é muito difícil você tentar fazer carro elétrico na Europa. Então a BMW achou mais interessante construir os carros elétricos lá no parque chinês, porque é lá que você tem as pessoas, as empresas, tudo. Né? Então esse ecossistema que o Cheng falou está construído na China. Né? E, só para concluir esse tema aí do carro elétrico, a China tentou durante muito tempo superar os ocidentais nos carros e não conseguiu. Isso era uma história de fracasso chinês. Até 2015, 2016, os governantes chineses estavam coçando a cabeça e falaram, pô, a gente não consegue, a gente conseguiu bater em máquinas, equipamentos, tratores, celular, a própria Huawei chegou a, depois, antes do vandalismo do Trump, a Huawei já estava vendendo mais smartphone que a Samsung e que a Apple. Mas aí, enfim, eles fizeram um negócio muito violento contra a Huawei, mas eles conseguiram avançar. Na parte de carros, eles não estavam avançando. Então eles fizeram uma atacada ousada. Falou, bom, no carro a combustão a gente perdeu essa briga já. Então vamos tentar no carro elétrico. A Coreia fez um pouco isso nos anos 80 com tela plana. Eles não batiam os japoneses com a TV de tubo, né? Nós somos um pouco mais velhos aqui, a gente já assistiu TV de tubo, né? Que ocupava aquele espaço na sala, né? Os coreanos falaram, bom, vamos tentar bater os japoneses na tela plana. E conseguiram. O governo chinês fez isso nos carros. Falou, vamos tentar bater os americanos e os alemães no carro elétrico. E aí eles colocaram um monte de subsídios e estimularam a implantação de um parque produtivo, porque um carro elétrico não tem nada a ver com carro a combustão. Na verdade, eu brinco que é um iPad sobre rodas. Né? Para quem já entrou num carro elétrico, sabe o que eu estou falando. É outro mundo, é outro bicho, que é uma bateria gigante, tem 4 rodas e depois um monte de tela de iPad. Né? Então a China conseguiu fazer essa migração de uma maneira incrível. Né? Até nos Estados Unidos, hoje eu estava andando lá no Tesla do amigo meu, conversando com ele, e o Tesla também é muito mais barato nos Estados Unidos, né? Porque a tecnologia é mais barata mesmo. Por incrível que pareça, é mais barato você fazer, além do subsídio que o governo dá, nos Estados Unidos você ganha $7 mil para comprar um carro elétrico da Tesla. É uma moleza você comprar um Tesla lá. O governo está pedindo, pelo amor de Deus, para você comprar um Tesla. Né? Mas o fato é que a China conseguiu dar esse salto incrível e hoje eu acho muito difícil algum outro país superar a China na competência por exemplo, de produzir carros elétricos. Né? E isso vale para baterias em geral? Acredito. Sim, já era. Inclusive, a China já era precursora, junto com os japoneses, né? Panasonic e tal. E é uma habilidade básica, porque se você não tem uma habilidade de bateria, o carro elétrico não funciona. Sim. Né? Não, isso é super importante quando a gente fala em sustentabilidade e resiliência dos sistemas diante de mudanças climáticas. Você precisa de sistemas de armazenamento, né? Cada vez maiores, inclusive. É o calcanhar de Aquiles, né? Porque você produz energia limpa, mas você não consegue guardar ela. Né? Exatamente. Eu ia perguntar exatamente quais seriam os setores que vocês anteveem como promissores. Então, bateria... Tem que perguntar pro Cheng o que ele está financiando aí, o que tem na carteira dele. Para onde que o dinheiro está indo? E eu? Não estou sabendo de nada. Não, eu acho que assim, hoje em dia, na verdade, dinheiro hoje em dia está indo para todos os setores, principalmente o setor que o Brasil já atuam bastante. Mas a diferença é que você começa a perceber as grandes exportadores brasileiros, por exemplo, sei lá, a Vale, por exemplo, eles estão criando novos produtos de minério, um tipo de pelotinha diferente, com um processo muito mais ecológico, muito mais ambiental, digamos assim. Não, e os minerais de transição também, né? Então toda uma indústria ligada a isso. Né? O celulose, por exemplo, investindo na melhoria para fazer menos emissão de carbono. Então, na verdade, existe dinheiro em todos os lugares, né, que o Brasil já faz exportação, mesmo na soja, na parte agrícolas. Hoje em dia, você tem tecnologia de extração
de álcool, por exemplo. Hoje o Brasil começa a investir bastante na produção de álcool via milho, né? Claro, não é novidade nada, mas para o Brasil é bastante nova, né? Então, se você começar a pensar, existe esse movimento de agregar maior valor agregado, buscar um processo muito mais limpo, até porque isso é o exigido para que você seja fornecedor para as suas upstream, né, downstream. Então, eu acho que tudo isso o Brasil está investindo, e é aquilo que o Paulo mencionou sobre minerais críticos, né? Até hoje, nos grandes jornais, acho que o Valor Econômico, não sei se foi ontem, hoje, estava falando a matéria sobre minérios críticos. Mas acho que é importante também pensar que tem muita especulação hoje em dia, né? Porque o Brasil pode ter minério de alta qualidade, mas por falta de infraestrutura ele é inviável. Então, volta para aquela discussão, quer dizer, temos recursos naturais enormes, mas sem uma infraestrutura adequada, como você vai fazer a proteção ambiental, como você vai fazer uma estação que seguindo toda a regulação ambiental do país. Então, tem várias coisas para ser pensado, e eu particularmente acho muito mais especulação hoje em dia, né, porque não está faltando minério crítico hoje em dia, senão o preço não ia ser tão barato, pensa assim. Agora, tem muita gente fazendo especulação por algum motivo, mas com certeza, se você jogar o horizonte um pouco mais longe, com certeza minério crítico é um ponto importante aqui no Brasil. Maravilha, acho que a gente está rumando aqui para o final. Eu queria fazer uma última pergunta, aí acho que um pouco mais focado no Brasil. A gente sabe, né, que o Brasil sempre teve aí uma pauta aí de exportação, né, e de produção muito focada em commodities, né? Isso rendeu bastante dinheiro para o Brasil, né? Mas a gente não vê, justamente quando a gente olha para o desempenho econômico, né, de desenvolvimento, a gente não vê isso muito, né, Paulo? E aí a pergunta, acho que me parece um pouco óbvia, mas a gente sabe que na economia existem vertentes que ainda discutem isso de forma muito acirrada, né? Ou seja, o Brasil deve permanecer focado em commodities que, de alguma forma, traz aí um rendimento para o Brasil bastante significativo, ou a gente precisa se espelhar na China, justamente, e começar a procurar mesmo uma evolução industrial, uma evolução de tecnologia. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, Paulo. Bom, primeiro dizer que a China é um grande produtor de commodities. Está aqui o Cheng, que não vai me deixar mentir, né? A China está entre os 3 ou 4 maiores produtores de minério de ferro do mundo, de soja, de agro. Porque do jeito que a gente fala, parece que só o Brasil produz commodity e agro, e a China também está entre os 5 maiores produtores de commodities e de agro do planeta, né? Então, esse é o primeiro ponto a destacar. Segundo, dizer que nenhum país no mundo ficou rico só com commodities e agro. Não existe isso. Não existe a rota do enriquecimento apenas com commodities e agro. Existe a rota do enriquecimento com commodities, agro e tecnologia, valor adicionado, industrialização, mas não é só indústria no sentido estrito senso, é indústria no sentido de sofisticação produtiva de serviços sofisticados acoplados também a design, né, a produção manufatureira. Então, países que ainda hoje são grandes produtores de commodities no mundo, os nórdicos, são grandes produtores de commodities, de energia, mas também agregam muita tecnologia. Aliás, não me sai da mente agora o Ozempic, né, que todo mundo toma o tal do Ozempic. É a empresa mais valiosa da Europa, 600 bilhões de euros. Todo mundo não. Eu não tomo, aliás, eu tenho pavor dessas coisas. Né? Mas no geral, né, quando você pergunta assim, um amigo do amigo... a empresa mais valiosa da Europa é uma empresa dinamarquesa, um país que tem 4 milhões de habitantes, que faz uma empresa que vale 600 bilhões de euros, né, com tecnologia, fármacos de Dinamarca. Enfim, então, só retomando a sua pergunta. Estados Unidos, grande produtor de commodities e agro. Espanha, França, mas são grandes produtores de tecnologia, de indústria, de manufatura, de serviços sofisticados. Então, ao Brasil, falta essa parte.
né? Então, não se trata de fazer uma crítica ao setor de commodities ou uma crítica ao agro brasileiro, nada disso. Se trata de fazer a crítica do que falta no Brasil. Por que no Brasil a gente tem 100 milhões de pessoas que ganham, na média, R$3.000, enquanto na Dinamarca a gente tem 2, 3 milhões de pessoas que ganham R$30.000 por mês? O que eles fazem na Dinamarca que a gente não consegue fazer no Brasil? E a resposta é, eles fazem manufatura high-tech, eles fazem serviços sofisticados. Então, o desafio brasileiro continua sendo de adicionar valor na sua produção, né? Apenas agro e commodities não é suficiente, eles são fundamentais. O Brasil sem agro e commodities hoje estava lascado. Porque imagina que a gente tem um superávit de quase 100 bilhões na balança comercial por conta de agro e commodities, né? Então, não se trata de abandonar isso, mas se trata de construir o resto que está faltando, que a China fez com muita excelência. A China hoje tem uma produção industrial de 4,5 trilhões de dólares, que eu citei, tendo saído de uma produção industrial insignificante nos anos 80. Então, a meu ver, está aí um dos segredos do milagre chinês. O Brasil confia muito fortemente na abundância, né? Exato. E agora tem outro problema. Agora, o Brasil é tão abençoado que agora a gente tem a abundância dos minerais críticos, a gente tem a abundância do pré-sal, a gente tem a abundância do gás, a gente tem a abundância da energia limpa. Então, a gente corre o risco de virar o fornecedor de commodities verdes do século XXI. Sim. Ou seja, perpetuar essa dependência nossa de apenas produzir bens básicos e não adicionar tecnologia. Por que a gente não conseguiu construir uma indústria de carros elétricos no Brasil? Não é, claro que não é uma tarefa fácil, né? Veja que os alemães, que são os alemães, estão sucumbindo. Mas a China é a China porque fez a maior indústria de carros elétricos do planeta. Imagina o valor que tem isso. Então, esse é que é o desafio que está colocado para o Brasil. Tentando avançar na pauta de eólica offshore, que ainda não conseguimos tirar do papel, e para usar o exemplo da Dinamarca, quer dizer, o sujeito não tem onde instalar parque onshore, então ele tem que ir para o mar, ele tem que vencer esse desafio. Só que eles têm uma Vestas, que é uma das grandes empresas de produção de turbinas aerogeradoras do planeta. Um país rico desse tamanho, não dizer nada contra eles, mas eu fico inconformado com isso. Como é que um país de 4 milhões faz um negócio desse e a gente com 200 milhões não consegue? Né? Mas eu acho que essa parte de indústria, o governo federal e o governo estadual também tem feito muitas coisas, muitos programas que normalmente eles convidam bastante investidor estrangeiro para a indústria verde, por exemplo, foi falado da transição verde, aqui, economia verde, por exemplo. Né? Você tem a produção, industrialização de hidrogênio verde, como que isso vai fazer? Quer dizer, eu acho que o Brasil está tendo uma oportunidade também única de, além de produzir muito bem seus commodities, e também entrar nessa segunda parte, que é a parte de industrialização. Hoje, não necessariamente, por exemplo, se você pensar em termos de carros elétricos da China, por exemplo, muitos deles vão ter que produzir aqui no Brasil. E aí não é só montar a peça aqui, simplesmente você vai ter que ter conteúdo local, né? Então, pode aproveitar esse joint venture, pode aproveitar esses ecossistema que precisa ser montado aqui para fazer a fabricação dos carros elétricos locais e também usar o Brasil como uma plataforma de exportação para a América Latina. A gente tem a WEG, né? Um exemplo, a WEG é uma empresa brasileira que pode se beneficiar muito disso. Sim, né? Então você tem muitas oportunidades. A questão é como que o setor privado vai se organizar, como que a questão de investimento de risco institucional para o estrangeiro investir no Brasil, né, insegurança jurídica. Então, são alguns pontos que, uma vez superado, ou mesmo não superado, o Brasil é muito atraente para investidor estrangeiro, principalmente se você pensar no caso de investidores chineses. Tem planos, vocês estão falando, né? Que eu vou revelar um pouco, assim, eu vou falar baixo. Mas só vai ter milhares de pessoas assistindo, não tem problema. Mas tem muita gente, tem muitas empresas chinesas. Se você olhar, as maiores empresas chinesas hoje investem no Brasil. Antes era só muito mais de ouvir como que é investir no Brasil. Não, hoje, de fato, ele traz investimento. Não só traz investimento, vocês podem perguntar, por exemplo, para a BYD, para até o que a BYD pergunta para o GWM, todos eles têm um plano não só de montar a fábrica mesmo, mas de trazer todos os seus fornecedores aqui, trabalhar junto com o fornecedor local. Então, acho que não precisa criar do zero.
uma boa parceria, um joint venture, faz com que o Brasil também sirva de grande plataforma de exportação, assim como o Brasil já foi grande, ainda é grande forma de exportação para as indústrias europeias no Brasil. Indústria americana no Brasil, hoje menos, mas europeia tem muitos aqui que ainda exporta para a América Latina. Então, acho que é por aí que eu espero que investimento chinês contribui para esse processo de reindustrialização do Brasil, como diz o governo brasileiro. Perfeito. Acho que o nosso tempo acabou, né? Então, eu queria agradecer demais aqui a participação do Paulo, a participação do Cheng. Acho que foi super instrutivo, a gente aprendeu muito com vocês. Acho que a conversa foi muito rica. Esse é um tema que, né, acho que é do interesse de todos, né? Acho que a gente tem aí só a aprender cada vez mais e apostar mesmo na difusão e no aprofundamento das relações do Brasil com a China e ficar atento aí todas as oportunidades que isso pode trazer para o país, né, e para todos os negócios, né? Então, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Convida para voltar. Eu já Exatamente. Queria terminar o podcast. Precisa ter se já não tiver uma segunda parte aqui, que pode ser que tenha, a gente vai convidar vocês certamente para um novo episódio aqui. Season 2, pós-G20, pós-eleições americanas, pra gente aí a gente fala. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Prazer nosso. Obrigado. Se você gostou desse conteúdo, a gente queria te convidar para curtir a nossa publicação, se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar todas as nossas publicações nas redes sociais. Obrigado e até uma próxima.